Muito bom dia, amados e preciosos irmãos. Salvos pela graça, limpos pelo sangue. Assim nos mostra a palavra de Deus. Quando uma igreja se afasta da palavra, então ela crê em qualquer coisa, individualizando. Quando um indivíduo se afasta da palavra, vira as costas para a palavra, ela crê em qualquer coisa, em qualquer falsa e enganosa promessa. Exatamente o que aconteceu com Eva no jardim do Éden. Então, o pecado é incredulidade. E as demais coisas que sucedem à incredulidade é a mentira, o roubo e assim sucessivamente. Agora notemos bem, o sistema denominacional incita, leva o povo a uma organização, ao invés de levar o povo à palavra. Então, o sistema denominacional incita, leva o povo a uma organização e não exatamente a viver pela palavra, a obedecer à palavra, a crer na palavra. Esse povo que se afasta da palavra por causa de um sistema denominacional, o que acontece? A palavra fica em segundo plano. O que a igreja diz é primeiro. O que o sistema diz é primeiro e depois a palavra. Mas não deveria ser o contrário? Primeiro é Deus. Primeiro a palavra. Agora, às vezes, nós colocamos no coração um amor por um nome de igreja. O amor por um sistema religioso. Quando a palavra de Deus, o salmista no Salmo 119, verso 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, ele não escondeu no seu coração, não guardou no seu coração um sistema, mas guardou a palavra de Deus. E bem-aventurado é aquele que tem prazer na palavra de Deus, que tem prazer na lei do Senhor. E o Salmo de número 1 se cumpre em sua vida. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não coloque, meu amado irmão, minha amada irmã, nada na frente, como primeiro, sem ser a palavra de Deus. O seu prazer maior deve estar na lei do Senhor. Se o seu prazer ainda é agradar um sistema religioso ou agradar os homens, você ainda não está agradando ao Senhor. Se o seu prazer maior for isto, não importa o que a Bíblia diz, importa o que a igreja diz,
Não, aí se torna algo entre você e Deus. Pois a palavra nos diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem, Jesus, o justo. Agora, nós devemos buscar o nosso prazer maior, primordial, na lei do Senhor. Isso não quer dizer que você não possa ter um prazer em um passeio, você não possa ter um prazer em se alimentar, em estar com a sua esposa, com seu marido, com seus irmãos. Nós chamamos a atenção para isto, que às vezes as pessoas podem entender e achar que as pessoas que têm prazer na lei do Senhor não podem ter um prazer lícito que a vida oferece. Não, você pode ter os seus lazeres. A única coisa é que você não pode colocar este lazer à frente da palavra. Então, se eu digo algumas coisas para vocês e aquilo não se encaixa com a real, bendita palavra de Deus, vocês podem dizer, pastor Carlos, hoje ele está dizendo algo incorreto. E se eu digo algo incorreto, você tem o dever e a obrigação de passar uma mensagem para mim e dizer, isso não encaixa com a Bíblia. Eu te garanto que eu não vou ignorar, eu vou examinar. E fazendo isso, eu vou querer estar de acordo com a palavra. Porque eu quero permanecer nisso. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu quero ter prazer na lei do Senhor, em obedecê-la, e não estar em roda de escarnecedores, e não estar obedecendo, atendendo o conselho de ímpios. Eu quero ter essa bem-aventurança de não estar contra a palavra de Deus. E é isso que deve ser o nosso desejo, o desejo dos nossos corações. Na carta aos Romanos, capítulo 8, no verso 8 ao 13, nós encontramos, deixa-me ver aqui, vamos primeiro a João, capítulo 17, do verso 8 e também o verso 17. O Senhor diz no verso 8, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. No verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bem, eu ouvi um irmão postando algo e a palavra deve corrigir o erro. Se ele chegar a ouvir isto, que isto possa ajudá-lo a compreender que ele não pode colocar uma filosofia humana como primícia, como primordial no lugar da palavra de Deus. Como, por exemplo, um companheirismo. Um companheirismo que é baseado em algo que não é a pura palavra de Deus, ele deve ser ignorado. Perfeitamente, ele deve ser ignorado. Um companheirismo que não é segundo a palavra de Deus. Porque alguém me diz, alguém postou, a igreja que crê neste companheirismo ama os pastores deste companheirismo. Está errado isso? Não, está correto. Porque você crê neste companheirismo, então você ama os pastores do companheirismo. Isso mostra definitivamente que você não crê na palavra de Deus. Por quê? A igreja
que crê na palavra de Deus, ele ama a todos os seres humanos, sem distinção de classe, de cor, de posição social, se é analfabeto ou se é doutor, culto ou indouto. Não faz diferença para ele. Ele ama o ladrão, ele ama a prostituta, ele ama a todos, o enganador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu amo. Quem crê na palavra ama a todos e deseja que eles possam também crer na palavra, não num sistema religioso. Então eu vou colocar aqui no individualizando. O indivíduo que crê em um companheirismo, só naquele companheirismo, então ele vai amar os pastores daquele companheirismo. Não pertence ao nosso grupo, não pertence ao nosso companheirismo, então é condenado ao inferno. Então é condenado a isto, aquilo outro. Isso aí não faz parte da Bíblia e nem da mensagem, a qual dizem que creem, mas não creem na mensagem. Quem fala uma coisa dessa não crê na mensagem, é positivamente incrédulo em relação à mensagem, mas crê unicamente no seu sistema, na sua denominação. Então você guardou isto. Espero que você esteja compreendendo isto. Não é uma afronta a ninguém, é a palavra de Deus corrigindo o erro. Porque a comunhão do Senhor, o companheirismo com Deus, compreenda, ó jovem, rapaz, moça, pai de família, você não vai poder ter companheirismo com Deus em um sistema, porque Deus não está em um sistema humano. Você só pode ter companheirismo com Deus em torno da palavra dele. Você não pode, não tem, porque ele não vai fazer companheirismo contigo fora disto, porque ele não vai contra a sua própria palavra. Ele permanece na sua palavra. Agora, o companheirismo com Deus é um oásis num deserto. O companheirismo com Deus é como uma nascente que jorra água cristalina e que todos podem beber desta água. Todos podem, o rico, o pobre, o feio, o bonito, o magro, o gordo, o indouto, o culto. Todos podem. O que tem o mesmo gosto seu e o que não tem o seu gosto, mas tem que ser todos pela a palavra. Fora disto, o companheirismo é apenas em torno de um sistema religioso que provoca ira, maldições, desentendimento e incredulidade na palavra. A comunhão com o Senhor, ela é através da sua palavra e não através de um sistema humano. Porque Jesus disse que ele nos santificou pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra. Então nós não podemos deixar de lado nenhum dos menores requisitos de Deus, mas devemos permanecer com a palavra. Que Deus seja o nosso alvo principal, Jesus, a palavra. O que é Jesus hoje? É a palavra. Então, meu irmão, não seja enganado. Você não pode ser enganado através de uma coisa como esta.
Você ouça a palavra, o que a palavra diz, então você faça. Você ame a todos. Não seja egoísta. Porque Deus amou o mundo. Então, concluindo, eu digo isto a vocês. A igreja que crê em um certo companheirismo, como alguém diz neste companheirismo, ama os pastores do companheirismo. Tudo bem, está correto. Ame. Pelo menos está amando alguém lá do companheirismo. Mas, porém, escute isto. A igreja que crê, que tem prazer na lei do Senhor, que é santificado por esta palavra, crê na palavra, ama a todos os seres humanos e ela não faz parte. Ela tem a liberdade dada por Deus de estar fora de um sistema que aprisiona as pessoas, que leva as pessoas a irar-se contra quem não está com ela. Nós vimos isso nos tempos passados, chamada Era Negra. Quem discordava da igreja romana, então era herege e era martirizado. Mas os cristãos continuavam amando mesmo morrendo, porque o amor que está em nós, o amor de Deus, nos constrange a fazer o bem a todos os homens, sem olhar a quem, sem distinção de classe ou de cor. O amor de Deus te abençoe, te ajude e te fortaleça. Em nome de Jesus. Amém.